dispõe, nós vamos iniciar a escola. E no domingo passado, nós falamos sobre a simbologia da lepra na Bíblia. E usamos como base de comparação, mesmo sempre no final, a cura dos 10 leprosos. Hoje nós vamos, não é uma continuação, mas na verdade o tema vai emendar. Nós vamos falar sobre saúde física e espiritual, para não citar que o título é doença. Entenderam? Porque se fala doença, como eu estou falando agora, o pessoal já vai falar de doença, eu não quero ouvir falar de doença. Mas nós vamos ver como a palavra de Deus nos orienta a percebermos que quando o nosso estado físico ele está afetado, ele provoca uma lembrança na nossa mente. Todo mundo que fica doente pode, tipo assim, aquela doença de sobressalto, você está feliz indo à praia, sarado e bom, e de repente você ruiu. Na mesma hora vem, o que eu fiz? Como que serve a Deus? Esse pensamento vem, olha, ninguém escapa disso. Não é o pensamento, vou falar do pensamento. Nós podemos não expressar isso para o nosso próximo. Mas na verdade a gente deita a cabeça no travesseiro e fala assim: Senhor, há iniquidade em mim? Lembra de como Davi perguntava? O Senhor é o Deus que me sara. O Senhor é o Deus que remiu os meus ossos. E nós vemos na palavra de Deus a primeira exortação quando o povo saiu do Egito. Foi feita uma exortação devido ao povo estar assustado. Eles viram as pragas do Egito. Eles viram como Deus feriu, principalmente com doenças e todas sorte de pragas, a vida daquele povo pagão. Deixa a Bíblia aberta em Êxodo 15, por favor. Vamos iniciar por aí. Êxodo 15. Deixa aberto aí. E enquanto isso, vamos falar um pouquinho antes. A doença, ela é uma situação pecaminosa ou ela é um acaso? É uma pergunta retórica, não precisamos responder. Pensem bem, será que alguém pode falar e enfatizar que quando ficamos doentes, temos que observar como está a nossa vida? Ou podemos falar que as doenças são fatalidades que o Senhor veio para desfazê-las? Entendeu? Olha só, dois pensamentos. Esses dois são rejeitados, são aceitos, ou podemos usar um pouco dos dois? Não, podem falar. Vocês acham, vocês pensam que uma doença, quando nós somos afligidos por uma doença, uma coisa que chama a nossa atenção, Deus pode estar nos punindo? Sim. Sim. Agora eu quero ver. E quando a doença no nosso pensamento, ela entra no nosso pensamento que é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo fica doente. E é interessante, né? Todo mundo fica doente. O pessoal fala, doença todo mundo tem. Engraçado também, pecado todo mundo tem. Pecado todo mundo tem. Reparem em certas circunstâncias. Quando nós estamos bem de saúde, nós ficamos alegres e contentes, nós estamos bem, estamos saudáveis. Mas dificilmente nós usamos essa alegria como representação diante de Deus. Olha, quando você está com saúde, você usa todo o seu vigor para o empenho da sua vontade. Você pratica esportes, você está cuidando do seu corpo. E tem gente que fala assim, nós estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Mentira! Está fazendo uma coisa que muitos pagãos faziam, culto ao corpo. Os gregos, por cultuarem deuses, que tinham forma de homens, na verdade eles faziam um culto à semelhança deles, mas não à semelhança como Deus que nos criou, com um propósito de perfeição. Mas os gregos,
ele tinha um Deus típico para cada coisa. O Deus bonito, o Deus que dominava, o Deus forte, o Deus que era misturado com o animal, ou seja, sempre personificava o pensamento do homem. E quando nós estamos bem, dificilmente nós confessamos algum pecado. A gente acorda bem, dorme bem, acorda bem, dorme bem, acorda bem, dorme bem, até o dia que você não acorda bem. Aí tudo bem. Você toma uma providênciazinha, mas aquilo ali não passa. Você toma uma providência melhor, daqui a pouco aquela situação de saúde se torna uma contingência. E você começa a se preocupar. E aí você procura meios mais, assim, aparentemente eficazes. E a situação vai piorando. E você não consegue os melhores tratamentos e vai ficando tudo pior. Aí que entra, o que entra no nosso... Sejamos honestos, o que entra no nosso pensamento? Por favor, eu gostaria de ouvir de cada um. Honestidade, não quer dizer que seja isso, ou que você está determinando que é tal situação, mas o que passa individualmente no pensamento de cada um? Porque eu posso dizer que passa no meu, mas eu gostaria de ouvir os irmãos. Irmã Beth, se uma situação dessa acomete a irmã, se uma situação dessa acomete a irmã, qual pensamento vai vir à sua cabeça? Assim, essa situação toda, ou seja, começou numa coisa pequena, aumentou, foi e eu fiquei doente e nada dá jeito. Como uma pessoa que serve a Deus há muitos anos e é salva, o que passaria pela sua mente? Em relação à doença, né? Não, só o que passa pela sua mente, não o que é, o que a irmã acha que é. Dentro do pensamento fraco nosso, ou talvez do pensamento que nós temos, que é o que nós pensamos mesmo, o que pode passar na nossa mente? A pergunta assim que eu faria para Deus é sempre aquela: onde é que eu estou errando? Tá, isso, tudo bem. Essa pergunta é válida. Vamos mudar um pouquinho a pergunta. Senhor, o que eu fiz? Porque Jó perguntou isso também. Nas indagações de Jó, se reparam bem que são muitas, ele colocou assim: olha, me dá um minuto com Deus, que eu quero perguntar para ele. Deus, o Senhor está trazendo de volta, já leu isso, os pecados da minha mocidade? Olha bem que Jó fala isso. Trouxeste a mim de novo os pecados de quando eu era jovem. Isso quer dizer que Jó nem sempre ele foi um homem temente a Deus. Ele foi jovem, ele praticou iniquidade, ele cometeu pecados. Mas dá a entender que com o tempo aprendeu a conhecer o Elohim, o Deus vivo, e se submeteu a ele. Então Jó traz logo o pensamento: isso está acontecendo comigo, só pode ser alguma coisa do meu passado. Mas me dá um minuto com Deus e eu vou expor a ele a minha causa. Eu falaria com ele e ele me responderia. Não é isso que ele fala? Então, tudo bem. Abre em Êxodo 15, vamos ler o versículo de número 26. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção, porque esse assunto é um assunto que gera muita polêmica, porque no meio religioso todo mundo usa esse tema para, entre aspas, levantar o irmão. 15, versículo 26. Ô Joyce, lê bem pausado para a gente, por favor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor que te sara. Certo. Beth, eu quero que você repita o versículo, mesmo que seja a mesma tradução, lê também. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, vamos prestar atenção, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Certo. Essa frase aí é o famoso Jeová o quê? Quem é que lembra?
O Deus te sara, qual é? Jireh. Não. Provedor, isso aí. Rafa. Rafa, então isso. Essa, Rafa, na verdade é um verbo. Curar, significa curar. A junção das palavras no hebraico se tornou o Deus que te sara. Mas a tradução de Rafa é curar, é um verbo. Rafa é um verbo. Curar, sarar, endireitar. E também é usada a mesma palavra para mudar metal. Mudar metal. Então, olha bem. Ele está dizendo, vamos pegar por partes, vamos examinar as partes do versículo, é muito profundo. Se você está lendo isso pela primeira vez, quem está lendo pela primeira vez esse versículo? Está lendo? Já tinha lido? Já tinha lido, Silvio? Já está bom. Tá, então. O que você pode falar que Deus está expressando aqui de forma objetiva, de forma direta, sem delongas? O que ele está falando? Que você o quê? Se você observar, se você cumprir a vontade dele, Não, se então, você isso está sendo dito. Mas o que vai acontecer? Então, tal pessoa vai ser livre das pragas e doenças que foram Tá bom, então, como advogado agora, tentando proteger o homem, eu vou dizer, então ele está dizendo, você não ficará doente. Sim. Mas Jeová Rafa é o Deus Tissara, o que contrapõe ao que ele está falando. Ele diz assim, nenhuma das doenças que você viu que te assustou, que eu coloquei nos egípcios, nenhuma delas virá sobre ti, se você me obedecer. Porque eu sou o Deus que te sarou? Sara. Quando é que nós usamos essa palavra? Eu sou o Deus que te sara. Ela tem validade para mim quando o quê? Quando você está enfermo. Isso. Entenda bem. Essa relação que Deus colocou não tem a ver com nunca ficar doente. Tem a ver que quando você pecar, porque o povo fez isso os 40 anos no deserto, e você se arrepender, nós vamos provar isso com outros termos bíblicos, eu virei a ti e sararei aquilo que eu mesmo fiz. Então, irmã Elizabeth, nós temos medo de assumir que o nosso Deus é um Deus tão santo, um Deus tão poderoso, um Deus que deve ser temido, de que Ele pode fazer conosco para nos quebrar e nos entortar e nos colocar na posição que nós queremos, que Ele deseja, qualquer coisa, inclusive infligir um infortúnio de saúde. O problema é que nos últimos anos as pessoas têm ensinado assim, olha, doença é para ser curada por Deus. Sim, é para ser curada. Mas eu quero que alguém me diga se quando está doente dorme, assim, graças a Deus que isso aqui é a coisa que está acontecendo comigo. Eu já vou passar a palavra. Eu quero dizer, será que tem alguém que tem coragem de falar assim, eu nunca penso nada. Quando estou doente, nunca penso. Nunca penso. Fala, Sandro. Um pequeno comentário. Pode falar. Me fez lembrar do texto de Eclesiastes que diz que melhor é ir numa casa onde tem luto do que uma casa onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, você observa o fim. Isso. E traz a lembrança seguinte, poxa, um dia isso vai acontecer comigo, então eu preciso contar os meus dias, colocar minha carne em ordem, porque vai que eu não estou como o Senhor quer. Na casa de euforia e de festa, você nunca vai lembrar disso. Então imagina, o Senhor te acometeu sobre alguma coisa. Você é obrigado, você é levado a pensar assim, Senhor, pequei. Senhor, está acontecendo isso por causa que eu estou distante do Senhor, por causa disso. Me mostra o que eu preciso fazer. E, no entanto, louvado seja o seu nome. Me traz a lembrança essa observação. Isso aí, isso. Então, quando nós falamos a palavra misericórdia, que nós recebemos com muita vontade no nosso coração, que é boa de receber, não é isso? Misericórdia. Nós estamos falando do quê? Eu vivo sob a misericórdia de Deus. Estamos falando do quê? Com essa frase. Se eu sair da misericórdia de Deus, o que é a misericórdia de Deus? Ela age com uma pessoa ímpia e saudável, que realmente não precisa de médicos, ou ela age com aquele que sabe que se não houver a misericórdia, já está doente? Esse segundo. Então, preste atenção. Quando o Senhor fala assim, se você fizer isso, o nosso Deus, ele é mutável ou é imutável? Imutável. Vocês acham que essas palavras
grosseiras, que muita gente fala, isso é coisa do Antigo Testamento, elas são inválidas, foram invalidadas. Não, são perfeitas. Quem comprovou isso? Não, quem comprovou no Novo Testamento isso? Que falou para o povo e falou assim, eu não vim... Jesus. Eu não vim para abrogar a lei, ou seja, para mostrar um novo caminho. Eu vim para curar vocês. Enquanto houver testemunho, não se faltará um tio da lei. Ou seja, a lei, a Bíblia diz que serviu de aio de condução, mostrando, quebrando o homem, mostrando o seu estado de pecado, para que Jesus Cristo pudesse o quê? Salvar. Vamos trocar a palavra, salvar. Não, troca a palavra que nós temos que usar hoje. Sarar. Sarar. Ou seja, o homem foi conduzido pelos infortúnios até Cristo para que Cristo sarasse. Mas a cura do corpo é o suficiente? Não. Não vou falar quem não. Vou falar. Conhece a palavra, conhece a situação orgânica, física, mental, psicológica chamada depressão? Sim. Certo? Então. Uma pessoa ferida na alma é muito mais fácil de morrer do que uma pessoa ferida fisicamente. Paulo fala assim, olha, ainda que meu corpo apodreça, ele não tem poder, olha só, o corpo não tem poder de influenciar como vai a tua alma. Ele não tem esse poder. Não é dado ao corpo esse poder. Mas, na verdade, quando a doença aflige e você fica triste, na verdade a alma já está enferma. O que o pecado faz conosco? O que o pecado faz? Nos separa de quem? Do Senhor. Certo, então. Então, pensa bem que você vai viver uma vida de pecado sem a consequência aparente. Ele está lá na alma, não está isso, Beth? Ele não está sendo gerado na alma? Então, tudo bem. Na alma, até que reflete aonde? No corpo. Isso lembra o que nós estudamos no domingo passado sobre a lepra, que começa por dentro e brota na pele, depois que já está intensa. Ela fica incubada por um tempo, lembra que nós explicamos? E ela, quando essa incubação já fez com que a bactéria se alojasse pelo organismo, aí pronto, agora eu vou me mostrar. Isso lembra muito bem, sentirei os vossos pecados quando ele vos encontrar. Então, quando ele fala, Jeová Rafá, eu sou Deus que te sara, ele está dizendo assim, essa cura que eu tenho para você é misericordiosa. Se nós pensarmos bem, é muito melhor nós pensarmos que quando ficamos doentes, pecamos contra o Senhor, do que pensar que, não, eu sou perfeito diante de Deus, essa doença veio por um infortúnio. Pense bem, ninguém, acho que pode falar, Beth. Fala. A pergunta aqui, assim, em relação ao negócio de doença, porque no meio evangélico a gente vê muito isso, você não pode ficar doente, porque Deus levou as enfermidades, aquelas passagens que tem na Bíblia. Então, eu conheço até pessoas assim, que quando ficam doentes, negam que estão, para que a pessoa não ache que estão pecando, essas coisas que não tem nada a ver, mas as pessoas às vezes têm esse pensamento. Certo. Quando assim, muitas enfermidades, às vezes, são geradas por nós mesmos, por maus hábitos, má alimentação, do nosso corpo físico, eu estou falando. Então isso aí, só pegar uma fase, pegar esse gancho. Né? Não, tudo bem, nossos maus hábitos, não é isso? Mas já reparou que todos os maus hábitos têm a ver com o pecado? Sim. Você pode ver, se você come porcaria, porque você foi influenciado por esse mundo. Se você não cuida da tua saúde, na verdade você é desleixado, porque eu não cuidando da minha saúde, eu vivo como eu quero. Os prazeres têm a ver com a insalubridade. Sabe, muitos prazeres aqui dessa terra têm a ver com você viver uma vida incorreta, de forma saudável. Continua, Beth. Então, aí, quando as pessoas falam essas coisas, então, veio um pensamento na minha mente, até que se eu tiver que morrer, que eu vou morrer um dia, eu vou ter que estar doente de alguma coisa, senão eu não morro, creio eu. Nem seja por um segundo você fica doente. Não, então, aí eu sei, para morrer eu tenho que ficar doente, porque as pessoas, uma vez eu tive que engessar meu braço aqui por conta de uma tendinite, né? Não vou nem falar o que escutei. Então, quer dizer, gente, é simplesmente desgaste, uma dona de casa trabalha, né? Então, o braço chega um ponto em que dá problema, engessei para poder repousar mesmo, que a gente não repousa. Então, só faltava me botar no inferno. Então, quer dizer,
Tem nada a ver, a doença faz parte da vida, no meu entendimento. Ninguém Certo. passa por essa vida sem ter uma enfermidade. Né? Como ninguém passa nessa vida sem pecar. Mas tem os acidentes, né? Aí, Não. Estou falando doença. tá, a pessoa morre, se caiu o avião. Não, mas aí que tá o negócio. Tá vendo como é que o assunto Puxa. foge? Não é fugir do tema, não. Foge pro lado da defesa. Isso é natural nosso. Você falou uma coisa certa, Beth. Uma coisa certa, não. Eu recebo muito bem essa frase que você falou. As pessoas criam uma fuga. Não, isso não tem a ver com a minha vida, não. Isso tem a ver com a coisa que está acontecendo. É só me tratar. Vocês vão ver coisas assustadoras nas escrituras falando sobre doença. Mas para mim toda doença gera medo, independente de ser crente ou não. Ótimo! Mas olha a pessoa bem. fala bem que não tem medo. É muito. Mas explica, por que temos medo? Então, É só você descer, fala. Tá. O que está sendo, o que está latente em relação a isso, é que isso sirva e serve e continue servindo para que a gente conte os nossos dias. Espera aí, está acontecendo alguma coisa. Será que o Senhor está me mostrando que meus hábitos, minha conduta, minha forma de viver precisa ser ajustada? Segundo, eu vou deixar de louvá-lo pelo fato de que ontem eu estava bem e hoje eu estou enfermo. Essa é a parte principal. Está vendo? Falar Silvia, Joyce, ouçam isso aqui. Repete o que você falou. A questão é, será que eu vou deixar de louvar o Senhor porque fui acometido de uma enfermidade? Porque ontem estava bem e hoje não estou bem? Tudo bem. Quando nós estamos enfermos, temos o direito de pedir para Deus a cura. Temos o direito, é concedida essa oração. Quando pedimos a cura, nós temos o que no nosso coração? A gente vira para o lado da parede e faz o quê? Conta uma piada para você mesmo, ri, fala, Senhor, olha que beleza a minha vida. Como você age? Você vai pedir uma cura. Como é que é o tipo de pedido? Vai, expressa aqui. Se humilha, Em forma de clamor. Isso, mas o pedido da cura nunca vem sozinho. Vem acompanhado de quê? De um confessar de pecados, de um pedido de que se aquilo for atendido, eu vou mudar de vida. Isso, todos fazem isso. Nem que seja verbal, mas na mente. Não precisa ser verbal. Eu vou mudar de vida, eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida, mas quando fica curado, começando por esse aqui, o que acontece? Não cumpre, é pior. Esquece. Esquece e todos os pensamentos de calma vêm. Tudo. De repente isso não era nem tão grave assim. Isso, outra coisa, ainda tem um assalto espiritual, que você começa a pensar, eu acho que não era nada não tinha nada a ver a coisa na minha cabeça. Não, olha bem, alguém fala para você assim, irmão, você iria morrer, que eu orei por ti, porque o Senhor me mostrou isso, eu clamei pela sua vida. E você está vivo aqui porque ele ouviu a minha oração, não teve como ouviu e perdoou. Não, o médico fez os exames, tudo transcorreu, me deu a medicação certa, sabe? O remédio na veia estava corretíssimo, as horas de remédio, tudo, repouso no hospital, tudo, foi isso que me curou. Mas você não pronuncia isso. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Devemos tomar remédio? Então para de tomar remédio. Olha bem. Quando um vigia a cidade, o que o Salmo diz? Se o Senhor não quer a cidade, e vão vigiar sem tirar. Então por que ela está ali? Porque ela tem que estar. É função dela. Isso, olha ali para cá. É como se fosse assim, Beth, como se tivesse. Como não? É a situação que é encontrada no coração. Por mais que você se trate, a sua confiança nunca está no tratamento. Mas não tem a ver com abandonar o tratamento. Você faz o tratamento, é o que você deve fazer. Mas na verdade, dentro do seu coração, pode estar também o contrário. Confie no tratamento. E quando não está o contrário, é isso aqui. E quando não está, essa situação é essa aqui. Eu sei que se o Senhor não outorgar a cura para mim, isso não vai ser uma cura definitiva. A Bíblia fala de verdadeira cura do Senhor. Nós vamos ver. Olha só. Abra agora Isaías 19. Nós vamos ver tudo. Primeiro, dar essa visão ampla acerca do que a palavra fala da doença. 19. Vamos ler o 19, 22 e depois pula para o 30, 26.
Isaías 19, 22 e o 30, 26. Todo mundo achou? Lê, Alessandro, o Isaías 19, 22 e aí uma besta emenda com o 30, 26. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará. E converter-se-ão ao Senhor e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Isso, mas mantém aberto aí, vai, repete o 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura de seu povo e curar a chaga da sua ferida. Quem tem uma tradução diferente nesse final aí? Leu. Opa, lê, vamos ver, tomara que seja aqui. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Ó, do golpe que ele deu, porque na verdade, quando fala assim, curar a chaga da sua ferida, do seu golpe, da sua ferida, não é ferida, não é uma redundância, não, chaga e ferida. A chaga que foi feita por essa ferida, por ferir. Então repete o final, só o final, Joyce. No dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. O que ele está dizendo aí? Que a doença, quem foi que fez? O Senhor. Gente, entenda bem. Quando se pronuncia isso, sai de perto, que vem um monte de pedra em cima de você. A palavra pode mostrar o temor, o dever do temor e tremor que temos que ter do Senhor. Mas na verdade, hoje, é muito bom afagar o pensamento com falsas esperanças. Sabe as profecias que você vê na Bíblia? Está cheio de relatos assim, vocês encheram meu povo de falsas esperanças. Jeremias o tempo todo foi rebatido. Que Jeremias? Deus vai nos curar. Se ele curar, Deus não falou por mim. Volta para o outro, para o anterior. O 22. Leia essa na tua tradução, por favor. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Fala, Sam. Fala o que você tem para falar desse versículo. Eu nunca criei que as coisas acontecem por acaso e nem que tenha vindo pelo Senhor. Nunca criei isso. Então, quando alguém fala assim, poxa, o Senhor me feriu, e alguém repreende, não, o Senhor não é o Deus de doença, o Senhor é o Deus de cura. Aí me lembro de Moisés. O Senhor manda outro, porque eu não sou essa pessoa que o Senhor está procurando. Aí o Senhor vai se ira contra Moisés e fala assim, ó, vai ser você. Primeiro, eu sou quem desce a cova e quem levanta da cova. Quem envia a enfermidade e quem cura. Quem faz calar a boca e quem faz falar. Quem faz ser mudo, quem faz... Isso. Ou seja, é o Senhor que produz. No entanto, ele continua sendo justo, santo, Isso. e o propósito dele é para nos levar a ele. Isso. O problema é que quantas vezes nós ouvimos assim, irmão, falar que Deus te feriu é uma afronta para você. Mas é engraçado assumir que o diabo te feriu, não. Quantas pessoas falam assim, irmão, o diabo enfiou uma seta em mim. Sabe? Isso, quando a Bíblia fala na carta de João, na carta escrita por João, e o maligno não lhe toca, porque o toque do maligno é morte. O toque dele é morte. Por isso, quando ele tocou Jó, somente não tire a sua vida. Dá um jeito desse teu poder maligno tocar ele sem tirar a vida, porque eu não quero que mate, porque eu tenho propósitos com ele. Então, entenda bem, olha só, mover-se-á o coração de Deus à oração. Então, concorda que o pecado impede um pedido de cura? Sim. Gente, você consegue imaginar uma pessoa vivendo no erro, nunca assume, não adianta, não se arrepende, leva do coração impenitente, mas pede a Deus a cura. Pede a Deus para Deus sarar. Pede, pode falar, Beth. Vamos lá. Uma pergunta agora que me surgiu aqui mesmo. Vamos dizer. Qual seria assim, o tipo de pecado que impede uma cura?
Porque nós pecamos toda hora. Todos os pecados. Todos eles. Todos eles. Entenda bem, a Bíblia fala assim, os vossos pecados, Isaías, fazem separação entre vós e a mim, e a minha santa presença. Então o pecado já é uma separação. Mas existe aquele pecado que não é confessado. Ou seja, o povo vivia assim. Eles sabiam que a lei obrigava você de ano em ano a levar o holocausto para o seu pecado, não é isso? A lei falava assim, levarás a oferta pelo seu pecado, então tudo bem, eu vivo de qualquer maneira, no final do ano eu levo uma oferta. É isso que acontece, Beth. Entenda bem, nós não estamos dizendo aqui que doença, que todas as doenças de Deus, ou que algumas somente são de Deus, não estamos. Eu quero trazer a reflexão dos irmãos para isso. Porque o que é melhor? O que você prefere? Você escolhe uma das duas, ter sido afligido com a doença por Deus, ou ter sido afligido com a doença pelo diabo? Pode parecer uma bobeira a pergunta, mas tem lógica. Porque ele é rico em quê? Isso, entendeu? Deus fala assim, ó, eu criei o mal sobre vocês para usar com misericórdia para convosco. Então, muitas situações, os irmãos vão ver que acontecem na nossa vida por causa de detalhes que nós não observamos. Gastos da nossa vida pessoal, com aquilo que não pode satisfazer. Olha, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, por favor. Aqui, vamos ver aqui, Isaías mesmo, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se... Isso aqui, ó. Isaías 55. Olha o que diz. Vê se dá para achar rápido aí. Acharam? Sim. Eu vou ler, dessa vez eu vou ler. Ó, vós todos que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí vem a pergunta, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Oh, mas o que tem a ver isso com o que você está falando? Tudo! Eu quero chamar a atenção a isso. Por que vocês gastam preciosidade da vossa vida com coisas que vocês acham que é o certo, acham que é o que vocês têm que fazer, mas na verdade nunca satisfaram vocês? Todo problema que culmina em doenças na vida da pessoa, ela não precisa ser acusada não, ela já dorme pensando nisso. A Bíblia fala que a misericórdia é para ser usada para com o que precisa ser sarado. A misericórdia não é para ser usada com quem não precisa dela. Tem homens e mulheres que não precisam da misericórdia. É uma pena saber que pessoas se matam quando perdem a beleza, quando perdem a saúde, quando perdem o vigor, acabam com a vida, já não me resta mais viver. Por quê? Se ele acabou com a vida porque ele perdeu o vigor, a beleza, a imagem, é porque a vida dele era o quê? Uma coisa que Salomão fala. Uma vida de quê? Vaidade. Todas essas coisas nos deixam doentes. O segredo está em descobrir o que nos deixa doente. Doente mesmo, doente fisicamente. O que nos deixa? Se eu caminho com Cristo e tenho meu corpo debilitado, o que ele faz comigo? Olha, eu caminho com Cristo e meu corpo está aparentemente debilitado. Ele diz que os que esperam nele, vai acontecer o quê? Isaías. Mas os que esperam no Senhor, o que é renovar? Acabou, encheu, renovou. Isso, na verdade o problema pode até a fraqueza existe por causa de um problema, mas ele renova suas forças. O que acontece é que as pessoas não reparam isso, elas reparam a doença. O inimigo mostra que, doença, você está doente, quando na verdade, se você quer usar esse termo, a doença foi uma coisa benéfica de Deus para mim, renovou suas forças. Quando você estava bom, você não fazia. Todo mundo faz promessa, olha bem. Nós vemos aí 19, 22 e 30, 26, não é isso? Sim. Vai para Jeremias, capítulo 8.
É uma pergunta que vai ser feita. A palavra de Deus exorta a nós termos o que para com o Senhor? Temor. Não, temor eu sei, mas com relação a sim. Ele nos guia no caminho. Então nós temos que ter o que nele? Para confiança. A palavra de Deus exorta, confiai no Senhor, confiai. Esse confiar é uma coisa abrangente. Envolve tudo. Ainda que a visão seja contrária. Envolve tudo. Jeremias capítulo 8, não é isso? Aqui. Vamos lá. Beth, lê para a gente, por favor, o versículo 22. Porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo. Lê, Joyce, na tua, que a tua tradução é diferente. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Aí, é uma ironia. Ué, não tem remédio em Gileade? Não tem médicos? Por que a cura da filha do meu povo não brota? Por quê? Essa pergunta ela pode ser respondida no Novo Testamento. Não precisa usar o Antigo Testamento, não. O Senhor falou por meio de Jeremias, por que se há remédios que vocês confiam, a cura não brota? Fala, Beth. Tá bom. A pergunta, essa passagem me trouxe essa pergunta. Então, no caso aqui, quando você vai ao médico, você toma remédio e a cura não vem, aí é uma convicção que realmente é um pecado mais forte. Olha, Beth, eu entendo a sua pergunta. Só que é uma coisa, a questão não está em será que é. Não. A questão está na essência, ou seja, eu estou doente, é muito melhor viver uma vida de temor a Deus, e mesmo que eu esteja doente, eu nunca acusá-lo de ter feito a doença em mim. E sim o seguinte, em tudo dai o quê? Graças. Graças. Por que eu daria graças se eu estivesse doente? Porque tem resposta à pergunta. Por que eu daria graças? Por que você agradeceria? Não é agradecer pela doença, você agradece e continua agradecendo ainda que esteja doente. É isso que ele fala, em tudo dá graças. E na sua vida, cumpre-se a vontade do Senhor, independente do que ela Isso, seja. vamos supor, Beth, que aprove a Deus te encher de chagas. Calma. Usar como exemplo, te encher de chagas e te colocar a porta para mendigar comida, a porta de um certo rico mendigar comida. O que te lembra isso? O que lembra vocês? Isso, entenda bem. Abraão citou isso, olha, com Lázaro aconteceu uma coisa inusitada. Esse homem foi ferido, foi dado, a Bíblia diz que a Lázaro foi concedido os males. Alguém deu. E alguém que tinha poder para fazer isso. No entanto, olha só, essa frase anula a situação. Ele está agora aqui comigo e você que foi são, você que teve saúde, você que se regozijou, está aí atormentado nessa chama. Então pense bem, por que eu pensaria que toda situação de doença, mesmo eu pensando nos meus pecados, o Senhor não está cuidando de mim? Porque nós avaliamos doença. Quem pega uma gripe não está nem aí. Vai ali na farmácia, compra um Benegripe e acha que vai ficar bom. Só que o sintoma de uma gripe, que parece ser uma gripe, pode não ser o quê? Uma gripe. Entendeu agora? Nós sempre tratamos tudo como corriqueiro. Jeremias, lê para mim, é o capítulo... Perdão, já leu o versículo? 22. Olha só, ele é uma ironia. Porventura não há remédio não, porque o povo procurava tudo fora de Deus. Ou seja, vamos nos sarar, vamos nos consertar, vamos isso, vamos aquilo. Se você se cura, você está com uma doença. E de repente alguém ora por você e essa doença vai embora. Você vai agradecer a Deus, não vai? Mas o que deve entrar no coração também? Você está doente e alguém orou
E o que aconteceu com a doença? Foi embora. Não deveria dar medo, não. Da próxima, eu não vou escapar. Eu vou comparar no Novo Testamento isso que Jeremias pronunciou. Olha só. Vamos lá, por partes. Vamos lá, Marcos 5. Marcos 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Lembra a música? Para a casa de Jairo e Jesus. Olha, primeiramente eu quero chamar a atenção um detalhe. Repararam aí que a missão de Jesus era chegar à casa de Jairo? Mas entenda bem, reparem nesses detalhes bíblicos. No meio do caminho, uma mulher, o que acontecia com ela? Todo mundo sabe a história. Ela sofria de um fluxo ininterrupto de sangue. Quantos anos? Fala os anos que ela... 12. Quanto? 12. Olha só, hoje ela não sobreviveria não. Com a parte física de todos debilitados por as situações desse mundo de alimentação de tudo. 12 anos, um fluxo ininterrupto. Os hematócritos dela deveriam estar 0. Tipo assim, como é que é aquela outra situação que mede? A ferritina. Ferritina, isso tudo. A anemia já deveria estar assim, já deveria estar saudável, de tão forte que era. Naquela época ela também não sobreviveria, porque hoje em dia você toma remédio, naquela época nem tinha. Então não, mas ela já é o melhor nisso. Isso aí. Ela vinha padecendo 12 anos. Lembra do versículo bíblico? Vem cá, cadê o remédio que é a Gileade? Cadê o bálsamo? Mas ela tomava remédio, só que não fez efeito. Não, ela estava além de tomar remédio. Não, o que a Bíblia fala? Ela procurou os médicos e nenhum por. Não, mas tem um detalhe, ela gastou tudo o que tinha. Eu quero analisar essa parte, eu quero chamar a atenção para vocês. Analise essa parte, que está aqui, o versículo 26. Não, perdão. 25 e 26, Levete. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a... Olha bem, reparou? Eu quero que vocês prestem atenção nos códigos que a tradução da palavra mostra. Indo a pior, porque já reparou que o escritor, o evangelista, o autor do Evangelho de Marcos, ele frisou isso. Olha, não só gastou tudo que tinha, gastou tudo que tinha. Lembra do versículo de Jeremias, capítulo 8, 22. Vocês procuraram o remédio? Aconteceu a cura. Lembra dessa dependência, essa ironia. Cadê o médico de Gileade? Cadê o curador que possa curar a ferida de vocês? Essa mulher gastou tudo, padecido, despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ou seja, cada dia ela piorava. Olha, é uma situação horrível. Olha, isso já começa a fazer, sabe o quê? Você é uma pessoa temente a Deus, isso começa a afetar a sua fé. Agora eu vou falar contra o que eu estou falando. Quando eu coloquei, já começa a afetar assim, meu Deus, o meu pecado não teve perdão. Não teve perdão. Isso aí é consequência do meu pecado, mas você não lembra de um caminho específico. Na verdade, o verdadeiro pecado é aquele que você sabe que pecou. Não tem a ver com o pecado específico, eu pratiquei isso. Porque toda prática de pecado pontual, ele tem a ver com o desvio do caminho. Não é isso, Sandro? Então, o pecado principal é o quê? Me afastei de Deus. Não importa se eu arrumei 3 mulheres ou se a pessoa roubou o marido dos outros, não importa. Se desviou do Senhor. E quando você se desvia do Senhor, a proteção dele não é ele que tira. Você se afasta da proteção de Deus. E tudo você está sujeito. Quantas pessoas largaram o crime, viveram 20 anos no Evangelho, voltaram para o crime e morreram, porque já estava decretado antes da morte dele, não estava, Sandro? Sim. Já estava decretado. Então, quando você se aproxima de Deus e se coloca debaixo das mãos do Altíssimo, você está livre, enquanto está nas mãos do Altíssimo, daquela maldição.
Salmo 91, vamos lá, de cabeça. Aqui não, de cabeça. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é isso? Direi do Senhor, tu és o meu Deus, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Se esconde, está protegido. Isso lembra muito humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que foi explicado aqui que na verdade a mão de Deus, ela não está esmagando, ela está protegendo. Então você se humilha. Olha, se não for o Senhor, eu já teria sucumbido. Eu tive uma doença com 24 anos de idade, que hoje eu tremeria. Naquela época eu não tremi. Naquela época, assim que eu tive o primeiro sintoma, eu conto isso para minha filha, para todo mundo, eu pedi, se humilhava. Porque havia uma coisa no meu coração. Olha, eu estou na taquara, meio-dia, pronto para pegar o ônibus, daqui a pouco eu vou ficando tonto, vou desmaiar. Consegui pegar um ônibus e chegar em casa. Quando eu chego em casa, uma pessoa quando bota sangue para fora é assim, deu uma torcida, sai um pouquinho de sangue, não é isso? Mas o meu jorrava, como se fosse vinho, saía da minha boca como se fosse vinho, assim, jorrava sangue. De tanto que meu estômago tinha sangrado. Uma coisa simples? Não, uma coisa horrível. Aí me levam para o médico, às pressas, chega lá, ainda o médico ainda tinha a maca, todo consultório tinha uma maca, quando ele viu que eu desfaleci, ele me colocou na maca e daquela maca mesmo já foi levado para o hospital. Já fui levado. Chegou no hospital, eu fui submetido a um monte de sequências de avaliação médica e exames e como é que se diz quando você faz um procedimento? Me colocaram uma sonda nasogástrica e o tubo enchia de sangue, tirava o tubo enchia de sangue, tirava e eu estava lá desfalecendo. Durante 4 dias eu sofri isso. No 4º dia, cessou. Mas eu não estava de alta. No 4º dia cessou e uma pessoa mais doente do que eu, tiraram a sonda nasogástrica, e uma pessoa mais doente do que eu me chamou para eu conversar com ele. E os irmãos já sabem, porque eu já contei para os irmãos. O Senhor me derrubou, olha só, uma forma que eu não aceito. Eu, Jerônimo. Se me manda mergulhar 7 vezes num rio que é sujo, lembra do estudo passado? Por que eu não pode fazer isso estalando o dedo? Fazendo assim, Beth, ser curada. Mas o Senhor me derrubou na taquara para que me enviasse para uma pessoa. Como eu vou explicar isso? Como? Vocês não têm ideia de que muitas vezes uma desgraça na vida de vocês vai fazer no futuro. A minha mãe, por causa de uma doença, por causa da doença, a minha mãe se converteu a família toda. E ela só ficou curada após. A fé que eu vi da minha mãe, eu falei assim, meu Deus, como pode isso? A minha mãe chega em casa e falou assim, o Senhor vai guardar minha vida. E jogou os remédios tudo fora. Minha mãe ficou doida. Mas aquilo tocou no nosso coração, sabe? E quando a minha mãe foi ao médico, ela não se importava com o resultado. Ela não se importava porque dentro do coração dela estava uma alegria assim que Deus colocou, que não importa se fala só, continuou doente, está pior. Não importa. O sentimento que Deus colocou no meu coração é que eu estou sarada. O sarada não tem a ver, nesse momento, com a parte física. Tem a ver com o perdão dos pecados, com tudo. Então, você começa a observar que a parte física já não importa. Mas, quantas pessoas são conscientes na hora da morte e falam assim, daqui a pouco o Senhor vai me levar. Não é essa? Isso, consciente. Eu tive a graça de observar isso, um homem muito temente a Deus, porque eu sei que era pelo fato do que ele falava comigo, eu falei assim, olha, daqui a pouco tudo isso vai acabar. É isso, a saudosa irmã Marta, que a gente sempre comenta, que no dia que eu estava pregando sobre morte, e falando assim, ó, essa é a palavra que Deus colocava na minha boca, você vai morrer. A irmã Marta que estava, eu posso citar porque como se diz, uma bênção quanto a isso. Ela estava no culto e ela estava com uma doença que já estava no fim. Ela
e quando veio me cumprimentar, eu tremi. Meu Deus, a irmã Marta está aqui. O que eu falei na mensagem? O que eu falei? Mas na verdade ela veio para mim, Jerônimo, eu quero falar contigo. E falou assim, olha, eu estava em casa com muitas dores. Ela estava muito inchada aqui assim. Ela estava reta aqui, desse lado aqui. Aí ela falou assim, eu não vinha para a igreja, mas o Senhor falou assim, vá e ouça o que eu tenho para falar com você. Ela falou assim, Jerônimo, todo medo meu saiu na hora que eu ouvi a mensagem. Eu estou em paz. E ela falou uma frase que eu já não entendo. Ela falou assim, a minha pira, o local de fogo, já está amontoada lá no céu. Talvez seja uma coisa que ela tenha entendido, entendeu? Ela falou assim, a minha pira está transbordando lá no céu. Então, eu estou preparada. E faleceu alguns dias depois, né, sabe? Então, entenda, Beth. Será que a cura teria tanto valor para ela, assim? Preciosidade? Quanto ao Senhor falar, garantindo o seguinte, eu vou levar você para mim. Olha só, a mulher do fluxo de sangue. Lê o 27, Beth. Vai direto. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Olha bem, se eu tocar nas vestes, eu não estou tocando nele, certo? Eu não estou tocando, porque ele é um nazireu. E eu padeço de uma coisa, irmão, foram 12 anos, Silvia? 12? Sabia que se ela era casada, ela teve que se separar? Porque um homem não podia dormir junto com a mulher de fluxo enquanto ela estivesse nos seus dias. Não podia. A mulher nos seus dias era considerada do quê? Impura. Não quer dizer que é acusada, não. Impura por causa da lei, por causa do sangue, por causa da parte sacrificial, tudo isso. Então, na verdade, se essa mulher era casada, ela já tinha perdido o casamento há muito tempo. Ela gastou tudo que tinha, não tinha mais solução. E ela fala assim, se eu tocar só nas vestes, eu vou ficar curada. Lê o que aconteceu depois, Beth. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Vamos lá. O que parou? Fluxo. E o fluxo era o quê? Não, o fluxo era o quê? Sintoma. Hã? Era um sintoma. Isso. O sintoma da doença era o quê? Porque você não sabe disso. A doença, se é a catapora, qual é o sintoma? Brota as bolinhas tudo na pele. Então, aí você pensa assim, o sintoma passou. Então, se o sintoma passou, ou seja, parou o fluxo, não é isso? É como se tomar um remédio. E já passou. Caramba, tomei 2 comprimidos só, já passou. Aí tudo bem. 3, 4 dias depois volta tudo de novo. Um exemplo, não estou dizendo que quando você toma um remédio volta o problema, não. Volta, aí você fica frustrado, você, poxa, a já tinha passado. Sim, o sintoma tinha passado, não o problema. Ela disse assim, puxa vida, graças a Deus parou o fluxo de sangue, parou. Continua, Beth. E logo Jesus, conhecendo que a virtude desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Então, pula para 33. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não tema. Não. Versículo 33, você pula do... 33. 33, desculpa. Ouvi 36. Então a mulher que sabia que ele tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Tá a mesma coisa, Joyce? Fique livre do teu mal. Isso. Quando aconteceu a cura? Como Jesus falou. Agora. Olha bem, filha, para começar, é uma coisa estranha essa mulher ter padecido 12 anos, não é? Poderia ter o propósito de Deus e também poderia ter sido pecados. Então quando ele fala assim, a tua fé te salvou, não tem a ver com a cura. Tem a ver com a salvação da alma. A tua fé te salvou. Grande foi a tua fé. Você foi levada até mim. E como consequência disso, vá e fique definitivamente o quê? Curada. Ou seja, é isso, Beth.
que tem a ver com o sarar de Deus. Ele determina, porque no teu coração já foi achado o arrependimento que ele visita. Mas tudo bem, não continuo, vamos passar para outro. Mateus 9,12. Mateus 9,12, outro exemplo. Sim, vamos ler o 11. Não. Achou, Cida? Sim. Lê o 11, o 12. O 11 e o 12. Mateus 9 e 11. E os fariseus, vendo isso, Dê mais alto um pouquinho, vai. e os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele estava dizendo assim, dá uma pausa aí. Está se juntando com pecadores? Quem é esse mestre que deveria ser como nós não nos ajuntando com os impuros? Continua assim. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Olha só, médicos aí é Rafá, sabia disso? A tradução é Rafá, é a transliteração do Rafá para o grego. É a mesma tradução. Tanto que eles botam uma referência com relação ao Rafá. Não necessita que sejam sarados os sãos. Quem são os sãos? Quem são os sãos? Os que se julgam são. E pode ser aqueles que realmente são sãos. Não tem doença. Não tem doença física, um exemplo, física. Mas na verdade Jesus estava dizendo o que para os fariseus? Toda essa situação, desde lá do capítulo 5 de Êxodo, até aqui, me trouxe para que eu fizesse o que com vocês? Para que eu exercesse o que na vida de vocês? A cura. A cura. Beth, nunca uma cura de uma doença não está relacionada com a alma. Todos que foram curados se transformaram, então não era somente a cura. Tanto que dos 10 leprosos só um voltou. Ele viu assim, eu realmente fui atingido por Deus, os outros não, continuaram, foram embora. Então uma cura não é significativa se ela não atingiu a alma. Se ela não fez com que você realmente percebesse do Senhor a misericórdia. Os sãos não precisam de médico, não é isso? Sim. Isso. Olha, a rebeldia pode causar doença? Olha, quantas pessoas vão vivendo a vida, e vão aprontando, e um dia que ficam doentes, ainda assim não se arrependem, sabia? Não se arrependem. Reis fizeram isso. Olha, Nabucodonosor foi avisado por Daniel: rei, melhora a tua vida, não é isso? Está lá? Muda a tua vida para com o teu próximo, para com os infelizes, para que Deus não lhe traga esses flagelos do teu sonho. Aí ele pegou, passou um tempo, ele falou assim: não é essa a grande Babilônia que eu construí? Na hora ouviu uma voz assim: passou de ti o teu reino. E a Bíblia fala que ele ficou doente mentalmente. Ele virou um animal, ele começou a pastar igual animal, e saiu do cargo de rei, e ficou 7 anos daquela forma. Após vir o entendimento, e eu, Nabucodonosor, me veio o entendimento e glorifiquei o Deus do céu. E falei: nada foge da sua soberania. Nada se deixa de fazer se o Senhor determinar. Então, a situação das doenças tem a ver com o quê? Com o arrependimento. Não necessariamente você está doente por causa de pecado, mas sempre vai ter relação, porque você mesma, a pessoa mesma, vai casar uma coisa com a outra. Quem teme a Deus, fala assim: Senhor, me dá forças. O que não teme a Deus, mas olha para a sua vida, fala assim: Senhor, me cura desse mal. Olha a diferença. Quem teme a Deus, dentro do coração, sai isso aqui: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem não teme a Deus, fala assim: graças a Deus que eu estou andando nos caminhos do Senhor. Esse não precisa ser sarado, é uma ironia, não precisa ser sarado. Abram em... Deixa eu ver. Isaías, capítulo 1.
Nós vamos encerrar com esse versículo, porque nós vamos continuar no domingo que vem. Olha o que diz Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. E a pergunta continua: não tem remédio lá em Gileade? O que aconteceu com vocês que o bálsamo não deu certo para a ferida de vocês? Isaías, capítulo 1. Aí eu vou pedir para a Joyce a tradução dela, que eu sei que a tradução é a que eu quero que eles ouçam. Acompanha, a Joyce é diferente. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Repete o anterior, só o anterior. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Olha bem. Por que, Sandro, você continua sendo rebelde? Eu estou te ferindo, olha bem, eu estou te ferindo para usar de misericórdia com você, no entanto você renega a minha bondade. Beth, agora nós chegamos com uma subconclusão, que domingo não vamos continuar. Na verdade, situações desafortunadas da nossa vida com relação à saúde nos levam à glorificação do Senhor. Ou seja, um ato de quebrantamento. Porque a palavra rafá, que eu falei que significa cura, é usada para forja da cerâmica e do vaso. O que acontece com o vaso? Tem que ir para onde? Para ele se tornar vaso perfeito e são. Porque ele é um monte de barro mole. Forno. É chamado de cura. A cerâmica passa por 8 processos, ainda amolecida, para depois ir ao fogo. A Bíblia fala que o fogo tudo purifica, não é isso? Se a obra de alguém passar pelo fogo e for ouro e prata, essa obra permanece. Mas se for madeira, feno e palha, sofrerá ele dano. Entendeu agora? A situação da nossa vida, ela sempre tende à glorificação do Senhor. Então, por que vocês continuariam rebeldes? Pensando que vocês podem levar a vida de vocês. Eu estou citando o Isaías. Porque pensando que vocês podem levar a vida de vocês, achando que vocês estão bem, vou passar, sendo que o corpo de vocês está lotado de chagas. Ou seja, é como se eles não observassem a doença. Assim, não, nós estamos bem. Continua, Sandro. Quer lembrar do povo lá no saindo do Egito, já saído do Egito. E o Senhor falando com Moisés assim, fala para esse povo da seguinte forma, que vocês vão se lembrar do caminho do deserto, o qual eu permiti que vocês tivessem fome. Isso, presta atenção. Permiti que vocês tivessem sede. Permiti fome e depois os alimentei. Permiti que tivesse sede e depois os dei de beber, para que vocês fossem humilhados e para saber se o pensamento de vocês iria continuar me glorificando ou não. Para visitar o vosso entendimento, se vocês iriam glorificar o meu nome, eu iria murmurar. E para saber, para dar a entender que nem só de pão que verá o homem. Olha só, eu falo Beth porque você pergunta, então o teu nome acaba entrando na demonstração. Mas olha só, na ilustração, Beth, olha bem, todas as pessoas, depois que ficam boas, elas tendem a ficar envergonhadas, assim, ixi, era coisa, que bobeira passou. E muitas vezes passou porque Deus foi contigo. Ou vocês acham que Deus tem que deixar você ver lá o bisturi na sua frente para te curar, só para você ter medo? Não. Ele quer que você tenha temor ainda que pareça que não era nada. Uma vez uma pessoa falou assim, Deus me deu pessoa tudo fala assim, Deus me deu o quê? Que é a frase que eu sempre falava, vamos dar testemunho, irmão, quero dar testemunho, Deus me deu livramento. Sabe com o que as pessoas confundem? Livramento com aviso. Entenderam? Às vezes, Deus está lhe avisando o tempo todo. Muda, endireita, emenda os seus caminhos. Isso é bíblico, nós lemos no estudo de RPG. Emendai o vosso caminho, ou seja, corta todas as iniquidades, emenda, faz um caminho perfeito, sem a parte das iniquidades. Se arrependam, para que eu não venha e fira vocês com a pestilência, com a praga e com as chagas. Então ele fala, Isaías está falando assim, olha, por que vocês vão continuar rebeldes?
Por que vocês ainda assim, mesmo que eu tenha ferido vocês, vocês continuam rebeldes? Então, se acontece uma doença na nossa vida, a primeira coisa que essa situação deve fazer com o nosso coração é o quê? O santo teve 2 pessoas doentes com ele, cuidou de 2 pessoas doentes. E isso deve fazer com que com o nosso coração, não importa se no final da doença, não importa se no meio, o que ele deve fazer? Quebrantar. Isso. Mas esse quebrantamento deve permanecer. Então, se esse quebrantamento permanece, Beth, você fica igual uma pessoa que nunca foi curada. Assim, não vem aquela alegria de livramento porque você vai viver mais um pouco. No domingo que vem, nós vamos falar sobre alguns personagens misteriosos que sofreram doenças, mas ninguém tem que caçar na Bíblia o código por que aconteceu. Para finalizar, Isaías 58, por favor. Para finalizar, nem está anotado aqui não, só para a gente parar aqui e finalizar. Aí domingo que vem a gente continua. Isaías capítulo 58. Acharam? Sim. Lê, Joyce. Pode ler bem o objetivo. Vai. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Com que tipo de ênfase ele está mandando dar notícia? Anunciar pecado. Hoje em dia, se você anunciar pecado para alguém, o que acontece? Sai correndo porque vai te dar uma lapada. E quem é você para falar comigo isso? Clama, ele grita. Olha quem está falando só. Clame alto agora, não te detenhas, não te deixe ser impedido. Anuncia o pecado do povo. Continua, Joyce. Mesmo nesse estado... No estado de quê? No estado de pecado. Isso aí, vamos frisar isso. Mesmo no estado de pecado, continua. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e não o levas em conta? Olha, para aí. Olha a acusação, Beth. Olha, tá vendo a acusação? Eu oro, eu clamo e o Senhor não me vê. A Bíblia está dizendo que você, por exemplo, Beth, está totalmente envolvido em pecado e você simplesmente com a maior cara de pau. Estamos você agora. O problema é seu que você faz pergunta, então aqui, olha só. Tô brincando. Eu vou me chegar a Deus. Eu não tenho doença nenhuma, nem da alma, nem física. Se chega a Deus com uma situação totalmente irregular diante dele. Agora continua, Joyce. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz de morte. Esse final aí. Lê bem, a sua tradução é a mesma, Beth? Finalzinho? A voz no alto. Isso. Não vai ouvir a sua oração, Beth. Mas todo mundo diz que você, irmã, é bíblico. O Senhor misericordioso ouvirá a sua oração. Sim. Mas nesse caso aqui ele vai ouvir? Não. E esse caso nós somos isentos dele? Não. Tá entendendo, Beth? É muito fácil dizer que a doença... Se ouvir aqui é responder, né? Não vai ouvir. Não. Ouvir é superior a responder. Quando fala, é como você saber que o presidente ouviu você pelo telefone. Só ouviu, não falou nada. Deu ouvido. Isso, deu ouvidos. É superior a responder. Deus tinha que ouvir. A voz, quando era de clamor, Deus ouvia. Isso quer dizer que Deus, quando ouve, isso entrou na agenda. Vamos comparar assim, está anotado lá, eu ouvi a tua oração. Ou seja, o que significa isso? Joyce, não se atormente. Eu ouvi o seu pedido. Eu não falei nada. Falei alguma coisa? Eu vou fazer? Esse ouvir é mais importante que eu vou realizar. Eu ouvi, Deus ouviu minha oração, graças a Deus, Ele ouviu minha oração. Continua. Qual o versículo, Joyce? 4. Vai. Não, quer dizer o 5 agora. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza?
Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Ou seja, ele está dizendo um estereótipo. Ou seja, você criou um estigma. Eu me humilho, eu baixo minha cabeça no pó e está tudo certo, porque é isso que Deus pede. E isso aí, o protocolo não é isso. Eu vou, mal sabe ele que o Senhor conhece os corações, sabe quem se aproxima diante dele. Continua, Joyce. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Pronto, agora ele vai dizer assim, olha, Elizabeth, eu quero que você faça isso. O que eu escolhi você não sabe. Eu escolhi isso. Continua, Joyce. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Tudo só pecado, vai, continua. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Pronto, agora feriu a justiça. Ou seja, você se acha tão justo, quer ser visto como justo, faça isso. Os outros eram pecados. Agora é o seguinte, você se acha justo. Você nunca ajudou ninguém. Você não tem o coração voltado para o teu próximo. Você é uma pessoa egoísta. E as acusações. Você é uma pessoa que só pensa em si. Quando você fica doente, você corre para os meus pés. E clama, Senhor, eu não quero ficar doente. Continua, Joyce. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura Vai. E a tua cura brotará sem detença. Aí. A tua cura. Vamos pegar assim, ó, se doença, eu estou enfatizando que doença é uma coisa que a maior parte das vezes nos lembra dos nossos pecados, então está garantindo aí o quê? O que o Senhor está garantindo? Que se você proceder bem, o que vai ter? Não briguem comigo, é a palavra de Deus está falando. Entendeu, Beth? Mas agora eu relacionei essa cura, mas antes falei da desgraça, de que a doença vem pelo pecado. Então ele está dizendo assim, se você proceder bem, o que vai brotar imediatamente sem impedimento? A cura. Então se vai brotar a cura, o que está me impedindo? Pecado. Então você estava o quê? Em pecado. E você estava o quê? Doente. Pronto. Não fui eu que falei. Não fui eu que falei. É tudo uma relação. Mas Geraldo, você está dizendo, não estou. Eu quero chamar os irmãos para pensarem sobre isso. Pensarem. Existem mistérios no servir a Deus, no caminhar com Deus. Não é essa coisa que nós botamos no nosso coração. Eu tenho caminhado com Deus. Quando a Bíblia fala de renúncia, vocês acham que não vai ter uma consequência disso, não? Claro que tem. Quando eu falo que eu renunciei a minha vida, mas eu sou mentiroso diante de Deus. Eu não renunciei nada. Na verdade, eu sou doido por esse mundo. Quando eu falo assim, eu tenho meu coração transformado, na verdade eu sou outro mentiroso porque não tenho coração transformado, porque o Senhor acha mentira no meu coração. A Bíblia fala que Esaú, ninguém seja devassa igual Esaú, que por um prato de comida trocou o dom e presente de Deus. E mesmo que tenha buscado o arrependimento, não foi achado arrependimento nele, ainda que ele tivesse chorado. Então essa situação tem que ser chamada a atenção para que haja reflexão. Por que eu estou doente? Pode ser por uma coisa boa, concorda? Pode ser por um propósito lá na frente bom. Aqui tem uma pessoa aqui, dentro desse meio aqui, chamada Joyce, que a gente conversa sobre isso e eu falo assim, filha, quando a situação passa, nós fazemos o quê? Eu falo assim, o que acontece conosco? A situação passou muito ruim, enfraquece a gente, mas depois que passa, o que nós fazemos? Não, depois que passa, Deus diz assim, não, você ficou no temor de Deus. Não, você passou por poucos e boas, é assim que o Senhor lhe visita e passa aquilo ali, o que eu falo que acontece que nós nos sentimos? Nós nos sentimos com relação a Deus, hein? Que eu falo assim, a gente fica olhando o que aconteceu, como nós procedemos e agora que estamos bem? Vergonha. O quê? Fala. Vergonha. Toda vez nós ficamos com vergonha. Senhor, me perdoa, Pai, porque eu não lhe confiei no Senhor. Eu chutei as coisas, eu falei assim, por que eu estou fazendo, por que está acontecendo isso? Eu me amedrontei, eu tive medo de entrar no consultório médico, quando na verdade eu devia desprezá-los, porque queriam gerenciar a minha vida, e o Senhor tem tomado conta da minha vida. Então a Bíblia fala assim, se você proceder bem, não sou eu, a vossa cura brotará sem impedimento. E no domingo que vem nós vamos continuar. Amém? Amém. Beth, era você que queria falar alguma coisa? Não,
Santo? Não, já. Tá bom, então vamos orar. Infelizmente, irmãos, é mostrado a parte ruim, para depois a própria parte boa comprovar ruim. Ou seja, a palavra de Deus mostrou que as situações de pecado nos tornam doentes, refletem na nossa alma, no nosso corpo, e muitas vezes o nosso coração é um coração impenitente. Todos os estudos, um guiado no outro. Estamos com uma lepra dentro de nós, brotando na nossa pele, mas está disfarçada, anestesiada, e quando brota, tarde demais, estamos totalmente doentes. Aí começamos a clamar, mas não temos força nessa época, por causa da doença que aconteceu por causa do meu pecado, força para arrependimento. Já reparou, Sandro, que é todo um joguinho de dominó, caindo, um efeito dominó? Tudo desce, tudo. Porque eu não observei no início, eu não andei no temor do Senhor. Então, é essa reflexão que entra no nosso coração, que nós fazemos de forma secreta, que não revelamos para ninguém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Deus de bondade, Deus de amor, Senhor de infinita bondade, Deus de misericórdia, Pai amado, muito obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Senhor Deus amado, nos concede a graça para compreendermos, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus zeloso, Pai Santo, que preza por usar de misericórdia para com todos, Pai querido. Então, que não seja encontrado nenhum coração dos nossos irmãos voltados para a altivez, voltados para a ganância, voltados para o egocentrismo, Pai querido. Em nome de Jesus, te pedimos que limpe a nossa alma, Pai querido. Que ainda que os infortúnios nos alcancem, Pai, saibamos que nunca, nada pode nos atingir se assim o Senhor não permitir. Pai amado, não permita que nossos pecados nos tornem doentes. Pai Santo, sara a nossa vida se estamos procedendo, Pai querido, de forma que não percebemos, não inocentes, Senhor Deus, mas não percebemos, Pai querido, pecando contra Ti, desonrando Teu nome, Pai Santo. Nos redargue, nos corrige, Pai Santo, como a filhos, para que sejamos vidas saradas diante de Ti. E, Senhor meu Deus, conduza os meus irmãos para os Teus lares, debaixo da Sua mão poderosa, em nome de Jesus. E tenhamos um restante de domingo na Tua santa presença, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em Teu santo nome. Amém. Amém. Se comportou bem, mas...